13 horas e 36 minutos, hora certa em nome de Teresina Hall, que apresenta dia 11 de maio o show de Legião Urbana. Ingressos estão à venda. Maiores informações pelo telefone 3232 6600. E o aeroporto de Teresina deve ser leiloado no ano de 2020. Entre a discussão da reforma ou se constrói um novo terminal, fomos ouvir a opinião dos passageiros. O que eles acham do terminal Petrônio Portela, você confere nesta reportagem de Zanviana e Edinaldo Rodrigues. A enfermeira Gisele Cardoso reclamou do banheiro do aeroporto Petrônio Portela. Tem que melhorar um pouquinho. Os banheiros, a acomodação. O cearense Antônio Rolim reclamou do restaurante. A estrutura do aeroporto aqui, eu creio que seja proporcional à quantidade de passageiros que chega aqui. É uma estrutura pequena, lógico, mas é boazinha, apesar de praticamente só ter uma esteira, né, pelo menos que eu vi, mas eu creio que deve atender às necessidades, mas não é uma boa estrutura. Podemos dizer assim. Deve melhorar em que sentido? Bem, eu acredito em restaurante. Da última vez que eu estive aqui, eu procurei restaurante aqui para almoço e só tinha um. A empresária Isabel Mourão disse que a escada que leva os passageiros ao avião estava com problemas. Escada, hoje mesmo deixamos de trazer uma pessoa por conta dessa dificuldade, certo? A senhora acredita que deve ser investido aqui nesse aeroporto ou a senhora acha que deve ser construído um novo? Deve ser construído um outro. Aquele estudo que já tem feito aqui, eu acho que deve botar em prática. A reclamação é geral para quem usa os serviços do aeroporto. Onde esse daqui deve melhorar? Tamanho, o ar-condicionado, as instalações assim, principais, banheiro, estava bem sujo agora quando a gente usou. Eu vi que os totens das empresas, a maioria não está funcionando, então precisa, talvez não aumentar, porque não sei se a demanda aqui é tão grande, mas os serviços elementares, eles precisam funcionar bem, né? Então, eu acho que para o aeroporto ser bom, ele não precisa ser luxuoso, ele não precisa ser bonito, ele precisa que aquelas coisas que são elementares, caixa de banco, essas coisas estejam funcionando. O aeroporto de Teresina está em reforma desde o ano passado e continuará no ano de 2019. As chuvas recentes que caíram em Teresina causaram grandes transtornos e estragos no aeroporto. Para os usuários do aeroporto que conversamos, o ideal seria a construção de um novo aeroporto. Hoje no aeroporto, graças a Deus, não está chovendo. Mas se estivesse chovendo, com certeza seria um caos para nós que somos passageiros, né? Agora eu gosto de um detalhe aqui que não tem em outros aeroportos, que é a proximidade que você tem com as pessoas, né? Em outros aeroportos a gente não tem essa oportunidade, às vezes você quer viajar, se despedir de alguém, e esse aeroporto ele proporciona isso, né? Eu tenho a impressão que sai muito mais barato construir um novo aeroporto, apesar desse local ser um local propício para todo mundo, que é próximo de tudo, mas tem que pesar bem na balança, o que é mais interessante para todos. Eu sei que era um pouco diferente de Fortaleza, né, por ser capital, Teresina, né, mas realmente está um pouco menor do que eu esperava. Segundo a onda de concessão de aeroportos brasileiros que hoje são administrados pela Infraero, o aeroporto Petrônio Portela também será leiloado. A privatização do aeroporto de Teresina está prevista para acontecer no segundo semestre de 2020. Vai gerar um investimento direto e imediato de 280 a 300 milhões de reais. Estes recursos vão fazer parte do compromisso do novo controlador, que será definido em leilão previsto para acontecer em agosto de 2020. E a gente continua a falar sobre o aeroporto de Teresina, só que agora aqui em estúdio nós vamos prometer um pequeno debate com a economista Renata Lopes. Tudo bem, professora? Boa tarde, seja bem-vinda. E também com o urbanista Fritz Moura. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Quero começar com a nossa professora economista. Queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre a questão que nós ouvimos nesta reportagem. Muitos falam da reputação, do que esperavam de um aeroporto para uma capital da região Nordeste. A reputação é importante, professora? Nós estamos tendo nossa reputação maculada por conta desse aeroporto pequeno?
A questão da estrutura da cidade, né, da infraestrutura, ela é muito importante quando uma empresa escolhe se instalar, né, quando ela vai ver qual a localidade que ela vai se instalar, a infraestrutura é muito importante. O aeroporto faz parte dessa infraestrutura, então é importante sim ter uma boa infraestrutura de aeroporto para a escolha de investimentos das empresas. Ok. Professor Fritz, também queria lhe fazer uma primeira pergunta, para lhe dar seu boa tarde também. Eu queria saber do senhor, o local em que o aeroporto está localizado hoje é o ideal? As pessoas criticam muito o local do aeroporto, mas ele não é o maior dos problemas que nós temos no aeroporto. Como você viu pela própria reportagem, as entrevistas, o problema maior é da própria infraestrutura do aeroporto e não propriamente dita a sua localização. Se a gente lembrar bem, o aeroporto de Congonhas fica no centro da cidade de São Paulo, então isso não é a vertente principal. O que não significa que poderia estar num local mais apropriado para ele expandir, ou seja, ele é um local onde ele não pode se expandir. Se precisássemos ampliar as operações do nosso aeroporto, nós teríamos grandes dificuldades pela falta de espaço para expansão, né? No entanto, a localização, volto a repetir, não é o principal problema dele hoje. Mas sim, como disse a minha colega, a professora Renata, é a questão da infraestrutura. Isso é terrível para o crescimento da nossa cidade. Nossa cidade precisa de uma infraestrutura urbana, um investimento em infraestrutura urbana que permita atrair os investimentos de empresas privadas, né? Até mesmo o leilão do nosso aeroporto só vai ter interesse se houver um interesse, ou seja, se houver um grande fluxo de tráfego pelo aeroporto. Não tendo esse grande fluxo de tráfego, provavelmente nós não teremos uma grande chamada para esse leilão, por conta da falta de infraestrutura da cidade. Se eu quiser colocar uma grande empresa aqui no Piauí, em Teresina, eu não tenho uma cidade com aporte suficiente para isso. Eu não posso ter um grande evento, né? Se eu tiver um grande evento, eu não tenho, por exemplo, uma rede hoteleira. Como alocar, né? Eu não tenho o próprio aeroporto, ele é pequeno para um grande volume de tráfego, né? Então, se a gente vai trocar o aeroporto de posição, é necessário que se faça outros investimentos em infraestrutura. Por exemplo, uma das coisas fundamentais seria a interligação dos modais de transporte. Metrô, com o aeroporto, né, isso. O aeroporto interligado a um sistema de transporte como um metrô, interligando com a rodoviária, interligando com uma possível via fluvial de transporte, de aproveitamento turístico, de aproveitamento de investimento, não só a infraestrutura, mas infraestrutura que traga investimentos para a economia. Isso tudo gerando impacto, né, na economia. Sim. Então a gente pode, justamente, eu queria lhe perguntar isso, qual seria a importância de um aeroporto reduzido, um aeroporto que talvez não atenda às necessidades do estado do Piauí, da cidade de Teresina, para a nossa economia? É um estado que deixa de crescer? São dois cenários, né? Primeiro cenário de uma ampliação dessa da concessão. São 300 milhões de reais que vão vir, que podem vir e que vão gerar impactos com construção civil, com serviços associados, o turismo, né? O turismo de negócio gera muito impacto na nossa região. Pode haver vazamentos desses investimentos regional, né? Nacional. Então, no cenário dessa ampliação, já de um novo aeroporto, é um investimento muito maior, né? A gente vai ter uma ampliação da nossa capacidade instalada, que vai gerar muito mais emprego. A gente vai estar num cenário novo, que é um aeroporto que pode ter o novo conceito de aeroporto, né? Que se chama cidade aeroporto, com hotéis, com rede hoteleira, com restaurantes, que atraiam, né? Um fluxo maior de pessoas, que as pessoas tenham uma nova cara para esse aeroporto. Então, são dois cenários que geram, sim, impactos, mas dependendo, né, da ampliação, um impacto menor, e num novo aeroporto, um impacto maior na questão de emprego e renda. Professor Fritz, olhando para a cidade como ela está hoje, pela sua área, faz um novo aeroporto ou reforma-se o que tem? Eu acho que uma reforma no que tem não me permitiria um
um aporte muito grande de investimentos no contexto de infraestrutura para trazer empreendimentos para Teresina. Acredito que se o objetivo é crescer o interesse de Teresina como um local para investimentos futuros, o melhor seria a construção de um novo aeroporto dentro dessa filosofia de um aeroporto quase que cidade, onde você tem shopping center, você tem hotéis, você tem tudo em volta do aeroporto já para, digamos assim, dar o suporte necessário a um turismo de negócio, a uma ampliação dos negócios de empresas, instalações de novas empresas. Agora, volto a repetir, só o aeroporto não é suficiente. Nós precisamos de uma infraestrutura da cidade, precisa ser muito, mas muito melhorada, precisa ser muito cuidada. Nós não temos rede de esgoto, nossa rede de água é insuficiente, nossos transportes coletivos, né, o sistema de metroviário, o sistema de transporte coletivo urbano, a infraestrutura das avenidas, das vias também precisa ser melhor trabalhada e pensada como um todo, porque é muito comum as pessoas pensarem num problema específico isolado, dentro da cidade, isolado. Quando você trabalha no urbanismo, quando você trabalha um nó, por exemplo, tem um nó da Miguel Rosa com a Frei Serafim. Você trabalha aquele nó, você cria vários outros problemas. Você não pode pensar só no nó, você tem que pensar na cidade. Como a cidade funciona? A cidade não funciona em pedaços, ela funciona como um todo. Sim. E o aeroporto tem que ser pensado assim também, no funcionamento da cidade como um todo. O aeroporto, encerrando, o aeroporto ele é um investimento de longo prazo. Sim. E a gente tem que pensar a cidade como num planejamento de longo prazo. Então, sempre. Né, já respondendo, eu acho que um novo aeroporto ele sim tem que ser pensado, né, porque a gente tem que pensar numa ampliação da nossa capacidade produtiva, da nossa atrair recursos, atrair investimentos para a cidade. E não esquecendo que Teresina, ela é estratégica, né? Ela concentra 47%, muito bem localizado, né? e ela concentra 47% do PIB do Piauí, tem o segundo melhor IDH do Nordeste, então ela é geoestrategicamente muito importante, então ela precisa ser pensada. E só mais uma coisinha, sim. A gente está, como ela disse, estrategicamente situada, onde a gente pode atender não só o Piauí, mas boa parte do Maranhão. Sim. A gente atende hoje boa parte do Maranhão. Se a gente não fizer esse investimento num novo aeroporto, a gente corre o risco de perder isso, né? E aí se instalar, por exemplo, se instalar um aeroporto em Timon, ele vai resolver o problema do Maranhão e o nosso. E a cidade de Teresina vai perder esse grande investimento. Isso aí. Desde já agradecendo a presença de vocês dois, mas eu tenho uma última questão. Muito se falou na época que nós estávamos discutindo sobre essa necessidade de se criar um novo projeto ou de se ampliar o aeroporto que já temos, se discutiu que de Teresina não teria demanda suficiente para um aeroporto maior. Essa demanda seria, o que nós poderíamos falar? Nós deveríamos nos acostumar à demanda que já temos ou incentivar uma nova demanda? Incentivar uma nova demanda. Hoje, 64% do dia, o nosso aeroporto fica ocioso. Ocioso, verdade. Né? A nossa capacidade é de 1,7 milhões de passageiros anual e a gente só tem 1,100 milhões anual. Então, como a gente pode incentivar? No turismo de negócio, que pode ser aproveitado numa baixa temporada. A gente pode incentivar com cargas, né? Incentivando o transporte de cargas, com voos internacionais, né? Fazendo rotas que já há um mercado muito grande em Teresina, no estado do Piauí, para voo internacional. Para voo internacional e que não é aproveitado. A gente não tem cargas internacionais, né? Voos de cargas internacionais. Correios, a gente não tem cargas de correios, né? Comércio de correios. Então, isso tem que ser aproveitado no nosso aeroporto nessa capacidade já instalada, né? Então, a gente não tem que se acostumar nunca. É sempre mais investimento para a nossa cidade, para o nosso estado. Só para colaborar com a minha colega, a gente está falando o seguinte, o que é que vem primeiro? É a infraestrutura ou o negócio? O negócio não se instala se não tiver infraestrutura. Com certeza. Então, primeiro a gente investe em infraestrutura para depois o negócio vir. A gente não pode ficar esperando que venha a aumentar essa capacidade se eu não tiver infraestrutura para vir negócios. Sim. Então, eu preciso tratar a cidade para que ela tenha uma infraestrutura que chame negócios para ir. A consequência é a ampliação
do número de voos, da utilização do aeroporto. Então, o processo é inverso. Eu invisto em infraestrutura, eu crio todos os elementos necessários para que torne a cidade atrativa para vir negócios, e aí depois eu começo a usufruir disso através da minha infraestrutura. Eu acho que o que a gente pode tirar deste nosso debate de hoje, a conclusão é de que nós não devemos subestimar o nosso Estado. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação, urbanista Fritz Moura e professora Renata Lopes. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde para vocês, Obrigado, voltem boa sempre, tarde. tá bom? Boa tarde. E a seguir, River é campeão piauiense pela 31ª vez. Participe! WhatsApp da Udia TV é DDD 86 99911 2111. A gente volta já.